resposta numérica, a gente vai precisar saber quem é o A, saber quem é o B, né? Vamos recapitular o que foi feito até agora para a gente não se perder. A gente tem, pelo enunciado, que isso aqui é a reta tangente da função f, essa é a função f, só que ela é a reta tangente em um ponto específico. Tem que ser, porque esse A é o mesmo que esse B é o mesmo que esse, são os mesmos números, sacou? E a gente está procurando para qual ponto essa reta aqui vai ser tangente a essa função. Para quais x0 e y0, onde é o ponto que isso ocorre. Né? Se você quisesse já chutar uns valores simples ali de trabalhar, o A não pode ser 0, por exemplo. Então, sei lá, eu chutaria o ponto 1 e 0 para começar assim. Talvez desse certo, não sei. Talvez. Depois tu testa aí. Eu estou fazendo a conta passo a passo. Então a gente sabe que quando estamos falando de uma reta tangente, a gente pode usar ioiô mi xoxô, que arrumadinha, do jeito da equação fundamental aqui, a gente consegue comparar. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que a derivada da função do ponto é igual ao coeficiente angular da reta tangente do ponto. Isso aí é uma informação básica no cálculo. Muito bem. Então, usando... Por enquanto eu não usei nada daqui, tá vendo? Não usei nadinha. Sim. Tá, então eu igualei, né? Eu derivei a função do ponto que eu estou querendo descobrir e, igualando essas coisas aqui, eu encontrei uma expressão para o x0. Se eventualmente eu encontrar qual é o valor de A e de B, então eu encontrei a resposta do problema, certo? Certo. Maravilha! Então, agora o que, que a gente pode fazer? Outra coisa, né? Existe outra informação importante sobre esse ponto, que nós ainda não utilizamos, que é o seguinte. Opa, ficou meio feio aqui. Ó, digamos que nós temos aqui a nossa funçãozinha, certo? E nós queremos, por exemplo, qual é a reta tangente nesse ponto aqui. Bem, a reta tangente nesse ponto pode ser isso aqui. Então, bem, essa função aqui é o, por exemplo, no nosso caso aqui, é o ax quadrado mais bx, né? E essa roxa aqui é o ax mais b, certo, mano? Certo. Perceba que esse ponto é comum às duas equações, é comum aos dois gráficos, tanto a parábola quanto a reta. É o mesmo ponto, ok? Sim. Então é um ponto que é igual para os dois. Então, por exemplo, eu não sei se fica aqui na parte de baixo, tá? Só falando, eu achei melhor de desenhar. Significa que o y das duas funções é o mesmo nesse ponto, certo? Certo. É o mesmo valor de y. Sim. Portanto, eu posso igualar as duas equações nesse ponto. Vou colocar assim, ó. Em y0 são iguais. Só y0. Então, olha só, posso colocar até x0 ao quadrado aqui. Mais px0, né? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a x0 mais p. Igualei. Sacou? Sim. Porque são iguais. Nesse ponto são iguais. Sim. E agora, como a gente tem x ao quadrado, né? x0 ao quadrado, tanto faz o índice, a gente vai ter que, provavelmente, resolver por Bhaskara. Vamos jogar todo mundo por fórmula resolvente. Vamos jogar todo mundo pro lado esquerdo, beleza? Vai ficar x0 ao quadrado. Daí eu vou passar esse A para lá. Veja, já tem o bx0. Vai ficar bx0 menos ax0, certo? Certo. Então fica b menos ax0. Agora esse b vem para cá também. Igual a zero. Ou seja, olha só, nós temos uma equação de segundo grau, tá vendo? Sim. Não tem número, professor. Fazer o quê? Mas vamos desse jeito, né? Então aqui eu quero ver se tu se perderia numa situação como essa, porque por enquanto tá bem tranquilo. Delta, né? O delta é o b ao quadrado. Aqui dizer b ao quadrado é meio complicado, né? Porque a gente está falando de b's e a's aí Sim. diferentes. Tu entende o que eu quero dizer, né? Por b. Então quem que é o b aqui no nosso caso? É o B menos A. Monstro, monstro, monstro.
B menos A ao quadrado menos 4 vezes o A, né? Vezes quem que é o C aqui? O seu menos B. Maravilha, monstro. Então, agora tem que dar um jeito nisso aí, né? Vai ficar feião. Mas parece que tem umas coisas que simplificam aqui. Vamos dar uma olhadinha. B ao quadrado menos 2AB mais A ao quadrado mais 4AB. Certo? Certo. Daí dá para dar uma juntadinha. Vai ficar assim, olha só. B ao quadrado mais 4AB mais A ao quadrado. Certo? Certo. Eu só juntei esse com esse, tá vendo? Ah, mas vai ficar acho que 2AB, né? Falei besteira, você tá certo. E isso é muito bom. Agora que você falou, isso é muito bom. Porque isso aqui é o trinômio quadrado perfeito. Dá para escrever isso aqui, olha só, como A mais B ao quadrado. Sim. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue pegar esse cara e fazer a raiz dele depois. Ele vai aparecer dentro de uma raiz, né? Porque o x não é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Sim. Quem que é o nosso b aqui mesmo? O B Quem que é o b? é B menos A. Isso. O b da nossa equação é b menos a. Mais ou menos a raiz de delta. E o delta é isso ali que eu acabei de Sim. encontrar, né? Sim. Isso. Então eu vou colocar aqui a mais b ao quadrado. Então eu não fiz esse negócio aí, não fui simplificando para fazer mais conta. Fui simplificando para melhorar a nossa vida. Dividido por 2A. 2A. Esse é o x0. Ok? Ok. Então a gente pode dar aquela simplificada. Tem muita coisa para simplificar aí. Vai ficar menos b mais a. Aqui vai ficar mais ou menos a mais b, né? Porque Sim. mata, mata, né? É. Isso. Dividido por 2 vezes a. Certo. E aí, será que você consegue me dizer as duas respostas, a situação para o menos e para o mais? Acho que consigo. Pode fazer aí na moralzinha. Quando fizer, me fala. Já pode tirar o parênteses, né? Dali. Aham, pode sim. Mas toma cuidado quando tu pegar o menos ali, né? Que vai ficar tudo negativo. Sim. Com mais vai dar 1. Uhum. E com menos.
Então, com menos eu não consegui chegar em nenhum valor, não. Eu cheguei em menos B sobre A. Tu quer dizer que tu não chegou em nenhum valor numérico, né? Beleza. Sim, isso, nenhum valor Tá bom. numérico. Então chegamos em x igual a 1 e em menos b sobre a. Perfeito. Agora, lembrando que nós estamos falando de x0, né? Isso. Ou seja, do ponto, a coordenada x do ponto que nos interessa na Sim. brincadeira. Você só trocou os sinais ali, ó. O x0 positivo é 1 e o negativo é menos B sobre A. Beleza. Maravilha. Vamos deixar assim mesmo, que isso é só uma notação que eu uso para saber de onde veio. Mas vamos lá. Nós temos uma situação muito interessante, né? Porque nós temos uma expressão para o x0 que nós encontramos aqui. Então agora a gente pode usar essa expressão junto com essas aqui. Sim. Se x igual a 1, por exemplo, x0 igual a 1, que foi uma das soluções que tu teve, né? Você Sim. pode substituir aqui por 1 e daí, mano, é só isolar, né? Isola aí o A para mim, por favor. Sim. Pô, cara, aí tu não fez nenhuma amizade lá no teu curso, lá para me indicar, cara? Cara, então, o pior é que não, porque a gente não tinha tanto contato assim, mas assim, pelo que eu sei, não teve muita gente que passou, não. Aliás, tem uma menina que tá querendo a mesma faculdade que eu e ela não passou. Putz, Também, mesma pede. coisa. Só não sei se ela vai continuar lá no curso ou vai mudar. Te mandei aí um bannerzinho meu, se quiser compartilhar no grupinho. Lógico. Deixa. Então tá, deu A igual a menos B. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, então, nós temos que A igual a menos B. Você teve uma outra solução ali, que era que o x0 era menos B sobre A, né? Então, Sim, agora eu quero que você faça o mesmo, eu quero que você coloque menos B sobre A e isole o A, beleza? beleza. Tá, deu a mesma coisa. Ou seja, deu que A é igual a menos B. Sim, Maravilha. Então parece que o A tem que ser igual a menos B mesmo. sim. Certo. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos pegar a nossa equação da reta, por exemplo, que é essa roxa aqui, e substituir esses valores
nós podemos dizer que, veja, se eu estiver substituindo o x0, eu vou ter o meu y0, certo? Sim, Então tá bom. O a é menos b. O x0 é 1. Por exemplo, num dos casos ali, ele era 1. E como a gente está procurando um valor numérico, né? Vou colocar 1 aqui. Não der, a sim, gente coloca outra coisa. E o b ali é b. Só que olha só como é que ficou menos b mais b. Isso aqui é 0. sim. Então eu acabei de encontrar que o y0 é 0. Vamos ver se isso aconteceria com outro valor de x que tu encontrou, que era menos b sobre a, né? Isso. Sim. Vamos ver o que vai acontecer com menos b sobre a aqui. Ah, aí que tá, né? O a não é menos b? A gente encontrou que o a é menos b, né? É isso Então mesmo. fica É isso menos b mesmo. sobre menos b dá a mesma coisa. Né? Então, de fato, né, o ponto é x igual a 1, y igual a 0. Sim, igual a zero. Perfeito. Que é o ponto que eu tinha dito lá no começo. Sim, sim, é verdade. Porque eu olhei para essas coisas, meu, para que isso aqui seja, tem que ser num ponto específico, para que todo mundo seja igual assim, deve ser um ponto muito específico. Sim. Esse é 1, 0. Beleza, cara. Então, acabamos a prova. De fato, como o exame sempre é, né? Não é uma provinha muito simpática, mas também não foi das piores. Por exemplo, dava. Bem, teve umas questões que eu não consegui desenvolver direito. Eu acho que eu te enrolei um pouco aí. É, nível de exame, né? Não dá para dizer que era mais ou menos difícil que a maioria. Tinha algumas questões mais fáceis, outras mais difíceis que a maioria. E é isso, né? É, O que tu achou dessa prova? Achou muito difícil? na hora que eu fiz eu achei bem difícil, assim. Bem difícil. Mas Uhum. agora, fazendo com mais calma, dava pra ter. Dava pra ter pegado uns pontos a mais aí. Pode crer. Bem, agora foi. Vamos nos focar para debulhar ano que vem. Exatamente. Agora, eu acredito, né, que a gente tenha que fazer um estudo mais formal dos conteúdos, né? Sim, Voltar a ver os conteúdos com muito cuidado, tá bom? Então eu acho que a gente tem que voltar, pegar o livro do ensino médio e ver as coisas. Perceba que reta, não tem uma questão que é especificamente de reta no exame, mas tem questões que envolvem reta o tempo todo, tipo, quase todas aqui envolveram reta. As de sim, geometria, as que, tipo essa aqui, que não era bem de geometria, era de derivada. Então, entende? Tem que saber usar, cara. Tem que saber usar. Portanto, sim. vamos estudar reta, ok? Ok. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir para você. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Agora sim. Eu acho que tu já sabe bem os problemas. Sabe do que se trata a reta e tal, seus pontos principais, mas eu quero testar isso em algumas questões mais específicas de reta. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, a gente teve que utilizar um conceito de reta que é o seu coeficiente angular e Sim, associar ele com a derivada, etc. Então, né, como tem bastante tempo até a prova, vamos fazer essa coisa com calma. Mas perceba, ó, eu vou pular toda essa parte de conjuntos aqui, toda essa introdução ao estudo das funções, eu acho que tu não precisa disso. E algumas funções, conceitos fundamentais. Pô, isso aqui é legal. Isso aqui eventualmente é legal. Mas eu quero primeiro pôr um pouco a mão na massa. Depois a gente vem para isso aqui, tá bom? tá. Entender coisas sobre função par, ímpar. Isso não é necessário para resolver os problemas do exame, mas pode ser um diferencial. Entende? Sim, entendo. Beleza. Então vamos para a função afim. Aí, ó. Então, acho que tu já sabe que a função afim, ela dá conta de explicar crescimentos ou decrescimentos homogêneos, né?
sempre aumenta a mesma quantidade, uma outra determinada quantidade. Por exemplo, aqui sempre aumenta a mesma temperatura, quando se passa uma mesma quantidade de tempo. Sim. Passa um minuto, aumenta 40 graus. Passa um minuto, mais 40 graus. Maravilha. E aqui ele vai então falar sobre o gráfico da função afim, que é uma reta. A gente já sabe bem. Ele faz o gráfico aqui, para fazer o gráfico ele plota os pontos, né? Coloca os pontos e junta ele. Sempre que tu vê uma reta é isso. Pontos de interseção com os eixos. Bem, quando tu quer encontrar um ponto de interseção com o eixo, isso é importante. A única coisa que você precisa fazer é zerar aquele valor do outro eixo. Por exemplo, zerar o valor do outro eixo. Digamos que tu queira encontrar a interseção com y, com a reta y, né? Com o eixo y. Muito Sim. bem. Você tem que zerar o x. Aí você zera o x na função, encontra o y. E o mesmo para o contrário, você quer encontrar onde o x é zero. Ou melhor, onde o y é zero. Ou melhor, onde o gráfico cruza o eixo x. Você zera o y. É isso. É só isso. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto. Como é que eu encontro ele? Eu pego a equação dessa reta e digo que o y é igual a zero. Por quê? Porque é um ponto onde cruza o eixo x. Certo? Certo. Certíssimo. Maravilha. Muito bem, muito bem. Ele vai dar um monte de enrolations aqui. Vamos lá. Eu não quero que você fique construindo gráfico, que eu acho isso um pouco de perda de tempo. Mas umzinho vale a pena fazer, cara. Umzinho vale a pena fazer. Eu acho que tu consegue sem a minha ajuda, tá? Tá bom? Quero que tu faça esse aqui, ó. Tá. Você sabe que para desenhar uma reta você precisa de, no mínimo, 2 pontos. Sim. E daí, para encontrar os pontos, você escolhe um valor de x, o valor que você quiser. 1, 2, 1 milhão. Escolha valores coerentes, né? Coloque ali e assim você vai receber o valor de y, ou seja, o seu parzinho. E assim você vai ter o ponto. Ok? Certo. Então tá bom. Então, faça com bastante paciência isso aqui, para a gente passar logo desse assunto. E daí me manda uma foto, tá? Tá.
deu que x pertence aos reais aqui, no domínio. Sim, o domínio do x são todos os reais. E do Sim, y também, tu tá falando de uma reta. Então sempre vai ser, porque a reta vai para o infinito, tanto em x quanto em y. sim. Mas o. Então tá bom. Agora eu quero o gráfico, né? Quando fizer o gráfico, me manda. Fechou. Vou precisar de uma reta aqui. Pode ser meio porcão assim, que eu tô sem régua aqui perto de mim. É zoado, hein? Mas tudo bem. Mas eu uso outra Vamos ver coisa se de tu régua. entendeu aqui. Então. Sempre faço os gráficos grandes, tá? Uso um quarto da folha, pelo menos. Tá. Ok. Puta merda. Mano, não ficou dos melhores, mas eu acho que deu pra entender a ideia. Hum, Espero. Essa vamos linha é ver. pra passar em cima do 2, tá? Que eu vou te mandar. Basicamente, eu fiz isso aqui. Legal. Seria bom tu indicar. Bem, vamos ver. Bom não é a palavra aqui. Que seria bom tu indicar as interseções, né? Acho que a gente falou de interseções antes. Tem que indicar onde que ela cruza o eixo X e o eixo Y. Porque, por exemplo, a tua reta parece estar cruzando ali no 2. Será que cruza mesmo 2? Tu colocares y igual a zero ali vai dar Então, 2? ela tá em cima ó, ela tá em cima do 2 e também ela passa por cima do -6 e vai até o -2 e sobe. Não. Ah, que tu colocou 2x menos 6 ali, mas é 3x. Hein? Tu escreveu errado. Ah, Mas, mas tá mas certo, então tá certo. Não, tá é, certo. Faço entender. mas dá não. É que tu escreveu errado ali, tu escreveu Não, 2x, mas é 3x. mas foi sem querer, mas o gráfico eu fiz certo. Certo. O Muito gráfico. bem. Gostei. Gostei. Ó, esse aqui é um probleminha de. Olha só, parece interessante essa 14 aqui. Vamos dar uma lida nela. A equação da reta ali, L igual a 0,004t mais 79,8, fornece o comprimento L em centímetro de uma barra de metal em função de sua temperatura. Beleza. Então a gente aumenta a temperatura, a barra aumenta, o L aumenta. Essa barra, inicialmente a temperatura é de 50 graus, sofre aquecimento e sua temperatura é então aumentada 20%. Muito bem, então aumentou 20% a temperatura. Certo. Esse aumento de 20% na temperatura corresponde a qual aumento de comprimento na barra? Não é? Essa é a pergunta. Veja,
Pode tentar fazer aí, mas eu vou te dar uma dica. Apesar dele estar falando de porcentagem, você pode primeiro trabalhar com os números brutos, ou seja, para quanto de temperatura essa barra vai se aumentar 20%. Tá? Aí coloca lá na equação e descobre o comprimento. Sim, é o que eu vou fazer, colocar ali o T como 50, vou achar um valor e depois vou colocar Não, igual. T não é 50. Ah, tá, pode ser isso também, entendi. Me adiantei aqui na minha Sim, é correção. que Você pode tem. jogar os 50, vai descobrir um valor. Depois você joga os 50 mais esse 20%, né? Vai pegar outro valor. Perfeito. Sim, vou Isso fazer mesmo, pode isso. fazer isso. Ai, ué, não deu. Pô, O que é que não deu, meu caro? não chegou nenhuma porcentagem que tá aí, porque o que eu fiz foi o seguinte: eu coloquei o T vezes 50, que aí o. Eu não sei que letra é essa que tá dando aí, esse Lzinho. L, é um L, é L de comprimento. Tá, enfim, e o comprimento deu igual a 80. E vezes 60, que é mais 20%, deu 80,2. 80,2? Isso, 80,2. Então teu L deu 80,2, beleza. Com E mais agora com 20%. com o aumento de 20% dá quanto a temperatura? Hã? Não, a temperatura dá 60, né? Com O mais aumento de 20%. 20% da temperatura dá 60. Daí você colocou 60 no lugar do T. E deu 80,2. E com 50 ficou 80. E agora ele está querendo saber o aumento percentual. Agora tem que fazer porcentagem. Aí, Você pode colocar esses dois valores e dividir um pelo outro.
Aí você Sim. já tem a porcentagem na hora. Então eu acho que eu fiz merda, então. Então, mas não tá dando certo, não tá dando nada daí. Nada daí. Mas tu pegou o maior e dividiu pelo menor? Hã? Não, eu peguei o menor e dividi pelo maior. Não, tem que fazer o contrário. Porque tá falando de um aumento, uma coisa maior que 100%, entendeu? Tá. Então pega o maior e divide pelo menor. Vai dar 1. 1,0025. Então, tipo. Eu sei que aumentou 0,25%, né? De tamanho, mas eu não sei o 0025. Não, eu acho que 0,025. tem alguma coisa errada aí no que tu fez. Eu sei. Vamos lá, deixa eu fazer essa conta. Porra, nessas contas tem um monte de número feio. Que saco. Tô pensando aqui como fazer isso sem precisar perder muito tempo. Não tem jeito. Tem que fazer isso aqui. Deixa eu fazer. Será que você não errou algum zero aí? Alguma coisa? Então, Vamos eu ver. acho que não. Se for 50 ali, o comprimento vai dar quanto? Vai dar 0,004 vezes 50 mais 79,8. Isso vai dar um comprimento de. Isso aqui dá 200. Então vai ficar 0,02 mais 79,8. Ou seja, o comprimento vai dar 80. Teu Sim. comprimento tinha dado 80? Beleza. Tinha. Agora vamos ver o outro, então. Eu vou aumentar 20%, então 50% mais 20% é 60, isso mesmo. Então, 60, que é 50 mais 10. Eu não precisar usar calculadora, eu não tô com saco. Então, a coisa é que eu já sei que vai ficar 80. 80 mais alguma coisa aí. Mais o 10 vezes essa parada. Mais 0,04. Ou seja, 80,04. Certo? Certo. Acho, acho que. É isso. Mas pera aí, então. 50 vezes 0,04 passa para lá. Dá 0. Ô, porra, como eu odeio fazer conta com um número pequeno. Tomar no cu. Que saco. Eu fiz merda aí. 0,0. Eu fiz merda aí. Nas continhas com número pequeno, que tentar fazer rapidão. Aqui dá 0,2 mesmo. Então, tu que errou aí, mano. Então vai Sim. ficar Isso. 80,04 dividido por 80. Quanto que é 80,04 dividido por 80? É a mesma coisa que 1 mais 0,04 dividido por 80. Quanto que é 0,04 dividido por 80? Não sei. Não tem ideia. Eu fiz aqui. Mas vai ficar, calma aí. Vai ficar 0,01 dividido por 20. Daí tem que fazer essa divisão agora. Dá para multiplicar por 100, por exemplo. Ficar 1, 2.000. 1 sobre 2.000. 1 sobre 2.000. Que merda. Posso multiplicar por. Para deixar alguma coisa que eu conheça, tipo 5. Daí vai virar 10.000 aqui. 1 sobre 10.000.
É a mesma coisa que 0,000. Daí é na quinta casa. 5. Tá certo isso? O aumento foi isso aqui. E agora eu multiplico por 100%. Vai dar 0, passa duas casas. 0,5. 0,5%. Pegou a Entendi. ideia? Peguei total a ideia. Só é que eu fiz merda na continha com o número. Eu fiz besteira. Acontece, velho. Não se preocupe. Enfim, tá. Muito bem. Então tá bom. Aí contas com número a gente tem que resolver também. Mas lembra que na prova vai ter calculadora, então não precisa se preocupar com isso. Sim, Então venha pra aula com calculadora também, pra eu jogar essas coisas na calculadora, tá bom? sim, beleza. Fechou. Então tá bom. Então abração. Show. Até a semana que vem. Tchau, Abraço, tchau. valeu.